Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho, e eu continuo assustado como o tempo passa rápido. Hoje, para aumentar o meu susto, eu li que faz 8 meses que a Gal Costa morreu. Cara, na minha cabeça, assim, era como se ela tivesse morrido há muito menos tempo. Tô preocupado, porque depois que a gente chega em determinada idade, ter essa sensação assim, a sensação de tá passando rápido demais, tá indo rápido demais, enfim. Vamos lá. Hoje não temos muita coisa não, mas aí a gente também aproveita para conversar um pouquinho mais sobre as coisas e tal, de forma mais calma, sem aquela correria e tal. É, vou começar fazendo uma correção. Vira e mexe, eu tenho que fazer uma correção aqui que minha cabeça dá umas alucinadas. Eu saio falando bobagem. Sexta-feira eu disse que na quarta-feira agora, dia 19, o Coronel Cid vai depor na Polícia Federal. E ainda fiz todo um blá blá blá, porque eu troquei só o nome do cara. A ideia estava correta. Que eu até falei assim, pô, vai ficar ruim para ele, porque se ele disser que era só uma brincadeirinha, isso é um crime, o cara tá brincando com coisa séria. E se não disser que é uma brincadeirinha, vai ter que se explicar. Então, gente, não é o Coronel Cid, não faz o menor sentido que fosse o Coronel Cid. É o Marcos Duval. Marcos Duval, aquele que disse numa entrevista para a revista Veja que ele, o Bolsonaro e o Daniel Silveira estavam organizando um golpe de Estado. Ele disse isso na revista Veja. E aí depois foi mudando. Ele tem 5 ou 6 versões para este fato. Aí depois ele disse que não era isso, que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, que deve ter tomado uma chamada do Bolsonaro, né? Depois disse que na verdade era uma armadilha para gravar o Alexandre de Moraes falando alguma coisa imprópria, de modo que ele tivesse que se afastar dos processos, tanto da presidência do TSE. Isso aqui ainda não tinha tido eleição, gente. Ainda não tinha tido eleição. Não, já tinha. Já tinha tido eleição. Mas estava naquela coisa do TSE vai julgar, tá? Eles recorreram, aquelas confusões lá e tal, não sei o quê. Enfim, então é isso. Fazendo a correção, não é o Coronel Cid quem vai lá. E aí faz todo sentido, porque ele vai dizer o quê? Dizer, não, olha só, eu falei para Veja, era só uma galhofa, tava brincando. O buraco é mais embaixo, né? Ele é senador, está afastado do Senado, pediu licença médica, sei lá, arrumou lá um atestado. Está afastado do Senado. Na verdade, ele deu aquela famosa submergida para sair do cenário, para ver se esquecem ele, só que o pessoal parece que não está esquecendo. Falando nesse mesmo tipo de coisa, né? A Carla Zambelli vai ser julgada pelo STF sobre aquela história dela na véspera da eleição correr atrás de um cidadão preto, jornalista, pelas ruas de São Paulo de arma na mão, e um segurança dela chegou a dar um tiro pro alto. Ela será julgada pelo STF naquele plenário virtual deles. Aí eles abrem uma janela, né? Vai ser do dia 11, segundo eu li, 11 ao dia 21 de agosto, ela será julgada. Eu, sinceramente, posso estar enganado, tomara que esteja, por sinal, acho que isto não vai dar em nada, entendeu? Vai dar lá sei lá, uma multa. Não acredito que vão prendê-la por isso, nem caçar o mandato dela por isso. Eu acho. Agora, aí vamos entrar num outro assunto aqui. Como esses abusos desse pessoal, né? A ousadia, a falta de educação, a falta de senso democrático. Olha, a gente já falou disso aqui, né? O Eduardo Bananinha, no outro dia, falou uma barbaridade, que eu já nem me lembro mais qual foi.
Ai, meu Deus. Fez uma comparação de alguma coisa com outra bárbara. Aí tem o outro deputado que fez uma menção racista à África. Aí o pastor estimula que o. Ah, já sei qual foi do Eduardo Bolsonaro. O pastor estimula que os gays. Diz que Deus gostaria de matar os gays, então, como Deus não pode matar, então que ficasse por conta dos fiéis deles. O Eduardo Bolsonaro foi que disse que professores, aspas, doutrinadores, na visão dele, são piores do que traficantes. Aí o pessoal do MBL voltou a praticar aqueles atos criminosos de invadir locais públicos, dizendo o seguinte: olha, se é público eu posso invadir. Então, antes, quando eles começaram a surgir, que um monte de gente deu bola para esses bandidos, eles invadiam hospitais. Numa coisa de dizer o seguinte: eu quero ver se o médico está atendendo direito. Olha, isso tem os conselhos de medicina que podem fazer, tem as prefeituras, os governos de estado, o governo federal, seus enfim, auditores, seus conselhos federais. Os deputados podem fazer isso. Agora, é fazer, assim, chegar, se apresentar ao diretor do hospital e dizer assim: olha só, eu sou o deputado tal, eu sou o cara do conselho tal e tal, e viemos fazer uma vistoria, tal, não sei o que lá, porque recebemos uma denúncia. Beleza, isso está garantido. Agora, chegar uns moleques, porque são os moleques do MBL, nos colégios públicos estaduais, municipais e federais. Aí chega no Pedro II, aí chega na universidade, estiveram na Universidade de Santa Catarina, estiveram na Universidade do Rio Grande do Sul, dizem que iam agora, essa semana, para a Universidade da Bahia, e aí eles chegam lá e invadem, literalmente invadem, e fazendo o que eles acham que é correto. Então, assim, Santa Catarina, chegaram lá, e aí eles inclusive fazem uma desonestidade absurda, porque é o seguinte: vai em qualquer universidade pública, as privadas, talvez não, a PUC, por exemplo, tem, né? Quando você chega nas salas de aula e tal, tá tudo lá direito, enfim, na medida do possível. Às vezes não tem verba, porque acabou, porque o governo cortou e tal, aí tem alguma coisa lá meio destrambelhada, mas assim... E tem áreas que são os diretórios acadêmicos, os centros acadêmicos, os diretórios estudantis, etc. e tal, que são áreas que a universidade destina para os estudantes terem sua liberdade lá de enfim, fazerem o que quiserem, desde que não seja crime, obviamente, né? Então, nesses lugares, normalmente, as paredes têm inscrições, têm faixas, e aí as faixas são a liberdade das pessoas dizerem o que querem, né? Então, assim, viva Cuba, viva o comunismo, abaixo o capitalismo, abaixo o Bolsonaro, tá lá. É a expressão dos estudantes. A vida universitária, gente, tem isso. E olha, não é só no Brasil. Eu já estive há muitos anos atrás na Universidade de Coimbra. É exatamente assim. E tem outras ao redor do mundo. Em Buenos Aires também já fui a uma também. Enfim, são expressões dos movimentos estudantis, dos estudantes e tal. Pois bem, esses caras entraram na Universidade de Santa Catarina sem pedir autorização a ninguém, com rolo de tinta, rolo, e saíram pintando tudo de branco, tapando todas as inscrições, e algumas ali, aí tem gente que acha que é uma bobagem, mas não é. Algumas daquelas inscrições são históricas, tem inscrições ali, sei lá, de 20 anos, de 15 anos, de momentos da vida política do Brasil e do mundo. E aí os caras começaram a fazer... Aí eles são todos metidos a machões que vão, batem, quebram, arrebentam, não sei o que, não sei o que. 3 garotas, 2 delas de cabelo pintado, o pessoal tá tirando uma onda deles na internet, e 2 rapazes, enfiaram a porrada num deles lá e tal, o cara saiu lá com uma cara meio machucada e tal, aí fizeram um drama. A primeira foto o cara aparece com uns poucos cortes assim no rosto.
Depois aparece ele com a cara toda arrebentada, como se tivesse sido massacrado. Então, assim, o pessoal até brincou, vem cá, mas a cada foto que vocês publicam, o cara tá pior, né? Tem que parar de tirar foto dele, que ele vai morrer. E disseram que o cara, que os estudantes, enfim, que estavam lá, estariam com faca. Aí depois se viu, os caras tinham uma régua de 30 centímetros, régua plástica. Enfim, é isso. Então, assim, essas coisas vão crescendo. Aí agora tem, final de semana, sábado, se não me engano, lá em Roma, ofensas, e parece que uma agressão lá ao filho do Alexandre de Moraes, lá em Roma e tal, não sei o quê. Não sei se é verdade, se é mentira. Essas coisas eu não sou também de botar a mão no fogo, eu quero ver isso melhor. Mas eu fico imaginando, o Alexandre de Moraes sofreu isso, estava ele, a mulher e o filho tem 27 anos, é um homem. Dizem que teve lá xingaram eles e tal, não sei o que lá. Eles deram talvez uma encarada na história, que aí um cara, que são todos do interior de São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste, a cidade, não é empresário não, mas o cara é representante de uma empresa alemã que já disse que desligou o cara, o coroa, enfim, e aí que aí deram um tapa no rosto do filho dele, que o óculos voou longe e tal, não sei o que. Eu não sei se aconteceu ou não, eu só fico imaginando o seguinte, aí o Alexandre de Moraes vai e reporta de lá, de Roma, ele liga para o ministro da Justiça, o Flávio Dino, e diz o que aconteceu e pede que a Polícia Federal apure. E aí a Polícia Federal está apurando e já fez contato com a polícia italiana para preservar as imagens do aeroporto, das câmeras do aeroporto. Diz que as imagens vão chegar, parece que amanhã. Eu fico imaginando se o Alexandre de Moraes precisa inventar uma história dessa. A princípio, eu acho que não precisa. Por vários motivos. Primeiro que não precisa, mesmo que tenha sido só um bate-boca, eu acho que ele deixaria para lá. Acho que realmente algo mais sério aconteceu. E também acho que esses caras não vão ser presos, mas vão tomar um sustão. Aliás, já estão tomando. Um já depois ontem, o cara mais jovem, depois ontem, e amanhã, salvo engano meu, depõe, ou hoje ou amanhã, eu não me lembro mais, depõe os mais velhos, o casal mais velho. No mínimo dá apurrinhação, tem que chamar advogado e tal, não sei o quê. Mas eu fico pensando isso, Alexandre de Moraes, não, acho que não mentiria, porque seria inclusive uma tolice, né? Imagina se quando chegarem as imagens não tiver acontecido nada. Ou ele, porque aí tem gente, os bolsonaristas dizem que o filho dele é que deu uma banda no senhor lá, de 71 anos, sei lá. Aí se tiver uma imagem dessa, o filho dele dando uma porrada no velhinho, então eu imagino para ele ter tocado. O fato é que os três bolsonaristas, já pediram desculpa, já disseram que foi mal entendido, ou seja, dão a impressão de ter culpa no cartório. Porque se os caras estão pedindo desculpa, estão dizendo que foi um mal entendido, normalmente, quando o cara é inocente mesmo, ele não fala essas coisas. Ele diz o seguinte: eu sou inocente, eu não fiz nada. Estão malucos. Pega a câmera aí que eu quero ver a câmera. Tal, não sei o quê, quero que todo mundo veja a câmera. Então, quando o cara é inocente, ele costuma reagir assim. Não reage dizendo, foi um mal entendido e tal. Quando fala mal entendido é porque fez merda e aí agora tenta safar. Enfim, vamos ver. Mas tudo isso, fiz uma confusão do diabo para amarrar isso tudo dizendo o seguinte: como esse troço está muito, muito, muito acirrado, esses caras não têm limites, literalmente eles não têm limites, que você pensa o seguinte, o cara vai dar um tempo, né? Já viu que o Daniel Silveira está preso, que o Jefferson está preso, que o Cid está preso, que o Anderson Torres já foi preso, que tem outro preso lá, o coronel da PM de Brasília, que até no outro dia passou mal lá na prisão, foi para o hospital e voltou, está preso. Aí tu pensa assim, poxa, vamos baixar a bola porque o bicho vai pegar e tal. E eles não baixam a bola. Eles continuam. Então, tudo isso para fechar, dizendo que de repente o STF pode ser até bem rigoroso com a Carla Zambelli. Tem uma volta imensa, né? Mas é porque os assuntos foram surgindo. Não estava nada anotado. Foi surgindo, eu fui lembrando, fui falando, que é assim que eu gosto de fazer o vídeo. Gente,
Notícia péssima, mas que era mais do que esperada. A prévia do PIB de maio, o PIB, a variação do mês, né, caiu 2%. É muito, não é pouco. As previsões para o PIB do ano, lá no final, em dezembro, continuam acima de 2. 2,19, já tem gente falando 2,4, o governo já fala acima de 2,5. Mas aí também pode ser o governo querendo também encher a bola dele, governo, né? Que isso acontece, obviamente. Mas há um consenso. Há um consenso. Eu não vi ninguém discordar disso. O Haddad está falando muito, que estava super tranquilo em relação a essa disputa que o Lula faz com o Banco Central. E hoje o Haddad também chutou o balde. E eu não vi ninguém, nenhum outro, nem jornalista, nem empresário, nem mesmo político, discordando. Essa queda do PIB é resultado direto do absurdo dos juros de 13,75, com uma inflação, neste momento, acumulada em 12 meses de 3,19, 18, sei lá. É impossível, não tem como andar. A economia não vai andar, ou vai andar menos do que poderia. Que também tem isso, a gente tem que tomar esse cuidado. Assim, não, mas o PIB vai ser mais de 2%. É legal, podia ser 4%, sei lá, estou chutando aqui. Podia ser 4%, podia ser 5%, podia ser 3,5%. E aí não vai ser por causa disso. Então, assim, não dá. Definitivamente, tem uma coisa de bom. É que a pressão sobre o Banco Central vai aumentar no início de agosto. Eles têm a reunião de 45 ou de 40 em 40 dias que eles têm reunião e vão decidir a taxa de juros que todo mundo, 100% do mercado, isso é uma pesquisa no outro dia, apostam que vai ter uma diminuição. Aí vem a discussão se vai ser 0,25, 0,50 ou 1. 1 já está meio fora de questão. O Banco Central tem a cara de pau de levantar a hipótese de fazer só 0,25. Aí, sinceramente, 0,25, pelo menos meio, já é uma merda também. Mas pelo menos meio dá um gás maior. Mas 0,25 realmente aí é continuar brincando com fogo. E conspirando contra o Brasil. Não é nem contra o Lula. Contra o Lula também. Mas não é nem contra o Lula, é contra o Brasil. Gente, falando em Lula, o Lula está em Bruxelas, na Bélgica, participando da cúpula da CELAC. CELAC é Confederação, acho que é Confederação dos Países Latino-Americanos e da América Central, ou seja, toda a América Latina mesmo, da América Central para baixo, né? E a União Europeia. Estão discutindo o acordo com o Mercosul, estão discutindo questões de meio ambiente, que agora é pauta de qualquer reunião. Tem 60 chefes de Estado, ou se não é o chefe de Estado, está o vice lá, discutindo várias coisas da integração, né, da União Europeia com... Isso aqui estava meio morto, Bolsonaro tinha saído disso, da CELAC, Bolsonaro tinha tirado o Brasil da CELAC, e o Lula retomou, obviamente. Imagina, tá em Bruxelas com 60 chefes de Estado desses, né, países da Europa e da América do Sul. Por isso, inclusive, o presidente de Cuba está por lá. Lembra que eu falei aqui que estava em Portugal? Pois é, o presidente de Cuba está por lá. A Venezuela mandou a vice. Tá Colômbia, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Peru, tá todo mundo lá. Outros países da América Central, quase todos os países da Europa. E, dentre várias coisas, por iniciativa do Lula, hoje houve uma reunião com o Macron da França, Lula, Macron da França, o Petro, presidente da Colômbia, e o Fernandes, presidente da Argentina, com a vice-presidente da Venezuela e um representante da oposição venezuelana, discutindo, por iniciativa do Lula, garantir que ano que vem tem eleição na Venezuela, que a eleição seja da forma mais transparente possível, mais limpa possível, com oportunidade para os candidatos se apresentarem e com observadores internacionais na eleição.
Enfim, não tem o resultado, essas coisas não se sabe assim. Essas coisas não se sabe. Só sabe que teve a reunião, mas não sabe exatamente, porque tem coisas aí que são secretas, tem coisas que são que nesse momento podem estar muito bem, daqui a pouco podem ir muito mal, tem coisas que podem estar difíceis agora que depois tem a solução, então essas coisas dificilmente elas são reveladas amplamente, por todos, é o consenso geral de todo mundo de esses encontros, a gente sabe 10% deles todos, de todos. Quando os Estados Unidos se reúnem com a China, quando os Estados Unidos se reúnem com a Alemanha, com o Brasil, a gente sabe só um pedacinho. É assim mesmo. Mas é muito boa a iniciativa e é Lula, mais uma vez, trabalhando para ver se melhora as relações de um modo geral no mundo. E, gente, só que uma curiosidade, tem tanta gente aqui preocupada, eu falo isso sempre também, eu gosto desses exemplos para a gente ver, e a França é pródiga nesses exemplos. A França criou, que eu digo assim, como o Estado interfere muito nas relações, buscando, na visão deles, de cada país, você pode concordar ou não, melhorar as condições sociais, humanas e do meio ambiente, etc. A França criou um programa que vai pagar, vai dar uma grana para as pessoas que mandarem consertar suas roupas e calçados. Então, aquele sapato que a sola, coisa que a gente via antigamente que não vê mais, né? Aquela sola, aquele saltinho, aquela bolsa não falou, mas deve ser também. Bolsa que rasgou, aquela calça que rasgou, aquela calça que puiu, a camisa que não sei o quê. Eles vão ajudar as pessoas a consertarem a roupa, pagar, dar uma grana, sei lá, 30 euros para consertar a sua roupa. E não para comprar uma roupa nova. Por quê? Primeiro, porque hoje é um dos problemas mais sérios que tem. No deserto do Atacama, no Chile, tem um monte, e tem, acho que na África também, naqueles desertos lá da África também tem pilhas, montanhas, mas olha, é gigantesca, é coisa de milhões de peças de roupa. Que não consegue ter destino, não consegue ter. E aí, não é assim, mas doa. Não, mas mesmo com doação sobra, é muito. O consumo tá absurdo, né? O consumismo, né? Tá absurdo, e aí o desperdício é enorme. E, além de evitar o desperdício, evita também, porque assim, você comprando cada vez mais roupa, você, óbvio, faz a indústria funcionar. É bom porque gera emprego, gera riqueza, mas por outro lado a indústria têxtil é das mais poluidoras do mundo, por conta das tinturas e o despejo depois daquela. Então assim, a França partiu para dentro. Não sei o que vai acontecer, mas o programa já está em vigor. Tchau, até mais.